Voltando atrás no tempo, depois da desintegração do Império Romano, surgiu então a Idade Medieval. A Idade Medieval compreendeu-se entre os períodos do século V e o século XV. Aproximadamente a partir de meados do século XV surge então o Renascimento. Deixamos para trás os sapatos de Aladino, deixamos para trás muitos outros costumes e aparecem muitas novas vertentes em termos de vestuário. Deixamos atrás o feudalismo e passamos ao capitalismo. Não sabemos estimar exatamente o início do Renascimento, sabemos que está mais ou menos a meados do século XV estipulado o seu início, e o humanismo foi o motor de busca ou o motor de impulsão desta corrente. O Renascimento vinha no sentido de libertar das amarras cristãs, vinha no sentido de criar uma liberdade de pensamento, e esse mesmo foi traduzido ao longo do tempo em todas as criações artísticas, incluindo as do vestuário. Veremos agora pequenos detalhes do vestuário, e esses sim foram muito importantes na transformação deste período. Foi um período curto, porém foi um período heterogéneo, não foi igual em todas as partes do globo e foi importante na transformação daquilo que conhecemos hoje como a moda ocidental. O Renascimento surge então na zona italiana de Toscana. Itália tem um principal ponto de importância neste período do Renascimento. Com o avançar da nossa observação, vamos poder perceber a importância de Itália neste período. E vamos então aqui às principais características. Ainda que Itália se mantivesse afastada das tendências que eram imponentes em outros países da Europa, as tendências eram muito parecidas. Os sapatos, em vez de ser bicudos, passaram a ser achatados, iguais aos que nós conhecemos atualmente como sabrinas. Os bicos nas roupas, como em mangas e nas saias, passam a ser subtraídos. Temos então aqui uma aproximação do vestuário mais horizontal e uma aproximação ao sóbrio. Surge o dedal, ou ressurge o dedal, porque já tinha sido utilizado pela população greco-romana. Ressurge então em Veneza, e surgem em Veneza as tesouras tal e como as conhecemos atualmente. O traje italiano nesta altura é muito elegante, destaca-se em relação aos outros pontos da Europa. As saias destacam pelo comprimento, com corpetes e jubons curtos. Nos homens, as calças são justas e utiliza-se a dalmática e a casaca. A partir do início do século XVI, surge aquilo que nós conhecemos como o Renascimento Médio, segunda parte do Renascimento. Itália surge aqui com maior importância em termos de vestuário, e as maiores características das peças de roupa são os cortes. À semelhança daquilo que fizemos em 1989 com as calças de ganga, neste período existe então aqui um acentuado nos cortes das peças de roupa, incluindo o rasgão até deixar ver a peça de roupa interior. A roupa masculina foi a mais carregada, visto que estes cortes se acentuaram nos calções masculinos. As mulheres usavam um kirtle, que era uma espécie de saia, cozido a um corpete, e sobre eles um vestido cintado e de pregas. Os homens, a peça principal utilizada neste período era o jubon. As mangas neste período foram diversas, entre largas e rasgadas, as mais conhecidas, ou mangas duplas.
Era muito frequente nesta altura o uso do veludo no vestuário e os bordados a ouro. Os homens sobre o jubão usavam a jacket, a antiga opalanda. As calças masculinas eram presas ao jubão e os sapatos eram rasos e adornados com joias e cortes. As cores das classes mais poderosas neste período foram o vermelho e o verde. Vamos então à última fase do Renascimento. Esta fase do Renascimento desponta em Espanha o protagonismo e torna-se influência a cor preta. Destacam-se os cheios nas peças, feitos com lã ou crina de cavalo. Idealizam então uma cintura fina. É nesta época que surge a gorjeira. A moda vai adquirindo sobriedade. A frente dos vestidos levava uma estrutura muitas das vezes de madeira que a mantinha firme. As saias eram de muita roda, sustentadas pelo verdugado. Em Espanha, esse chamou-se cancan e foi de onde é originário, e é também aquilo que nós conhecemos hoje como uma anágua. Permaneceu o jubão. Surge em Espanha a capa feita de tecidos caros que poderia ter gola, ou esclavina, que era um tipo de gola que não levantava e rodeava a parte superior dos ombros. Neste período, as alterações foram seguindo o seu curso no sentido de dar sobriedade à moda. Com a dinamização dos mercados, surge então nesta época a moda flamenca.